Olá, Marcelo. Opa, tudo bem? Carlos, Eliane, tudo jóia? Não estou ouvindo você de novo. Estamos com um Eita, problema de novo para ouvir. eita. É. Você está me ouvindo, Marcelo? Eu estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Normal. Boa noite, Oi, Marli, boa noite. tudo bom? Tudo bem, Lucélia? Olá, Boa boa noite. Boa noite, boa noite. Carlos, Eliane, Dona Eu estou com Clara, problema boa de novo noite. aqui. Tudo bem, dona Clara? O Carlos está com problema de áudio. E a gente ouve, escuta ele, mas ele não usou. Está arrumando. Temos alguns Vocês minutos. me ouvem, mas eu não ouço vocês. Você tenta o fone de ouvido? Ah, olha lá. Oi, Eliane. Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim, Eliane. Tudo bem. Você está numa praia bonita, hein? Você viu? Mudei, abandonei o povo. Puxa vida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui ligado para gravar e vou correr com a Eliane para a gente fazer. Perfeito. Olha só, eles não conseguem ficar longe de mim. Olha só, hein? Pega a sua garrafa. Então, hoje, Vai dar para fazer aqui. a prece inicial é o Marcelo que faz, o Evangelho é a Marli, Livro dos Espíritos é o Carlos, né, que vai continuar da reunião passada, as vibrações é a Eliane, e a prece final é a Conceição. Muito bom. Pessoal, se vocês me permitem, na minha prece inicial, eu gostaria de ler um pedaço do livro Vigiai e Orai. Claro. Tá? Vou ler uma partinha aqui, que eu acho que é interessante, pelo menos para mim, serve bastante. Ok? Tudo bem? Pode ser? E como eu vou fazer as vibrações, eu coloco o nome da nossa irmã, a irmã que desencarnou hoje. Ok. Até vou colocar mais 2 nomes pessoais também que desencarnaram. Aí eu vou também aproveitar nessas vibrações. Sim. Aí, eu dei a ideia de nós fazermos uma oração pelo Rio Grande do Sul. Também. Você vai querer incluir nas suas vibrações? Quer que eu faça? Pode fazer. Tanto faz, como você que manda. Não, pode fazer, Marcelo. Ok. Bom, já deu a hora, vamos começar, né? Vamos. Ok. Então, bom, deixa eu fazer a prece primeiro, né? Então, vamos começar a nossa reunião, colocando todos os problemas lá para fora, né? A conversa mais áspera, a conta para pagar, problema com o vizinho, vamos colocar isso tudo lá para fora e vamos focar na nossa reunião agora. Inicialmente, como sempre, eu gosto de agradecer
pelo que somos, pelo que temos, pelas bênçãos diárias que recebemos. Temos os nossos problemas, mas também temos a bênção de um lar, temos a bênção de uma família, os filhos, alguns ainda têm os pais, outros não. Mas sabendo que a família, ela permanece, mesmo que eles tenham ido no plano espiritual. Hoje, por acaso, é o aniversário, seria o aniversário de 90 anos da minha mãe, a dona Ana Maria, mais conhecida como Rica. Então, meu amor eterno para ela sabe disso, preciso falar. Que ela possa receber também, especialmente nessas orações. E pedimos licença aos nossos amigos mentores para começarmos. E pedimos a corrente de Dr. Bezerra de Menezes, a corrente de Francisco de Assis, pelo Rio Grande do Sul, pelos momentos difíceis pelos quais estão passando. Que essas pessoas elas tenham força e coragem para passarem por esse momento difícil, e que todas as pessoas que não estão passando possam ajudar, seja com uma oração, seja com uma roupa, seja com um alimento, para que a gente possa melhorar, suavizar um pouco o sofrimento desses nossos irmãos. E que, principalmente, nós tenhamos em mente que isso seja, pelo menos, um aprendizado, né, de que precisamos cuidar do nosso planeta. Esse tempo é diferente, né? Isso é uma consequência dos maus tratos que temos feito com o nosso planeta. Que nós possamos ter em mente o respeito ao nosso planeta, para que as coisas, pelo menos, voltem ao normal. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. E agora eu vou ler a página do Vigiai e Orai. Eu tenho lido muito esse livrinho, sabe? Porque eu tenho falhado muito no Vigiai e Orai ultimamente. Por causa porque os momentos difíceis, né? Mas isso não é desculpa, a gente tem que ter controle. O item que eu quero ler está na página 27, se chama Críticas a Esmo. Fala assim: não teças críticas a ninguém. Sobre a terra, todos são vulneráveis. Auxilia, sê condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falha alheia. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou aquele. A rigor, ninguém erra, porque se compraza no erro. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Que assim seja. É isso. Sou eu, né, Marcelo? Então, Sim, agora... senhora. Então, que assim seja. Bom, a gente vai dar continuidade, né, à benevolência, que está no capítulo 13 ainda, né?
Desculpe, só vou aumentar um pouquinho o volume aqui, tá? Aqui nós temos a palavra de São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bom e caridoso, essa é a chave dos céus que ele tendes em vossa mão. Toda felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas religiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sedes bons, sustentai vossos irmãos, deixei de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve nos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem de vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeira caridosa? Se não procurais, senão a volúpia que proporciona uma boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não nos faltam, o que falta é boa vontade e é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. Aqui, nesse primeiro parágrafo, acredito que São Vicente fala que a chave, né, do céu, seja o nosso próximo, né? Onde tem a máxima de Jesus, amai-vos uns aos outros, né? E nós temos que ter essa autoridade também, a autoridade de ver no outro, reconhecer a existência do outro, reconhecer que o outro existe, né? E ter empatia, compaixão pelo seu irmão. Ao meu ver, deve ser essa a chave do céu. E quando se fala em chave do céu, eu sempre me pergunto, né? É a caridade. E quando faço a caridade, a gente já aprendeu aqui que não pode se beneficiar dela com propósito próprio, né? A gente deve fazer a caridade sempre no sentido anônimo. E às vezes a gente faz a caridade, eu mesma me peguei muitas vezes nessa situação. Hoje refleti bastante sobre isso também, né? Quando a gente faz a caridade, a pessoa é grata conosco, né? Então a gente fala assim, poxa, eu fiz o bem àquela pessoa e ela nos foi ingrata. Então, se a gente for ver por esse lado, então não é caridade. Porque é como acabou de dizer o Marcelo agora, né? Nós somos eternos aprendizes aqui, estamos na escola com dificuldades ainda de ter grandes aprendizados, ainda estamos escalando vagarosamente nossa montanha, né? E nós estamos numa escola onde a gente está praticamente lá no jardim da infância, então a gente não pode pensar na ingratidão, porque senão não é caridade. Você fez sua parte, se o outro não quer fazer a dele, não é problema da gente, né? E caridade é nunca esperar nada em troca, essa é a verdade. Alguma colocação, por favor? Carlos? Liane? Conceição? Caridade é não esperar nada em troca. Você faz e o que o outro fez não é problema nosso. Se a gente cobrar, que seja um muito obrigado, que seja uma prece, não é caridade. Eu estou fazendo pensando num retorno. O Carlos está muito baixo. Sim, mas já está no 100. Já está no 100. Então, o que eu quis dizer, vamos ver se eu consigo falar um pouco mais alto. Obrigada.
O que eu quis dizer é só confirmando o que você falou. Se eu pedir alguma coisa em troca, seja uma prece, seja um muito obrigado, eu estou fazendo uma troca. Eu não estou fazendo uma caridade. Eu faço algo e você tem que retribuir. Eu quero retribuição. Se eu quero retribuição, não é caridade mesmo. É só isso? Só isso. Posso continuar? Sim. Gratidão, Carlos. O Cristo não vos disse que tudo que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar os ouvidos a essas divinas palavras? O coração a todas essas máximas suaves. Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais na fé, nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz dele uma palavra oca, carta fechada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário. Deste resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e a meditai-as. Alguma colocação? Da minha parte, não. Então, aqui eu só vou falar uma coisinha. Antes de Jesus, muitos se sacrificaram para poder vir o cristianismo, para vir Jesus, né? Esclarecer o evangelho. Então, se a gente for pensar, Moisés fez seus sacrifícios, Abraão, vários fizeram, né? Filósofos fizeram. E com a vinda de Jesus, né? Que trouxe para a gente o cristianismo, o próprio Jesus andou na terra e falou muito sobre amor e caridade. Melhor que isso, ele não falou, ele exemplificou para nós todos os seus ensinamentos, né? Então, através de Allan Kardec, codificador, mais tarde a gente vai compreender muito mais essas palavras, que às vezes eram parábolas no quais nós não tínhamos conhecimento. E assim, vários espíritos, né, contribuíram muito para que esse livro fosse codificado, né? Muitos espíritos, principalmente espírito da verdade. Então, eles trabalham muito. Então, para quê? Para deixar conhecimento para nós. E muitas vezes a gente pega o evangelho, coloca lá do lado e não procura esse conhecimento. Eu sei que não é fácil, não tem sido fácil para mim. Eu tenho que pesquisar muito. Mas, assim, mesmo assim, eu tento não deixá-lo de lado da minha cabeceira e de estar no celular, pesquisando, vendo vídeo, comparando falas. Então, eu acho que isso depende de cada um de nós, buscar esse conhecimento, porque conhecimento é evolução. Porque quando a gente conhece um conteúdo, a gente passa a refletir sobre ele, né? Como eu mesmo disse ali, eu mesmo me peguei cobrando a gratidão, né? Então, hoje, lendo o Evangelho, pesquisando sobre o Evangelho, eu vi que muitas vezes eu cometi esse erro. Então, a gente acaba caindo nessa reflexão. Então, o Evangelho é de suma importância para todos nós. Ou melhor, o conhecimento da doutrina. Então, a gente precisa aprender a dedicar-se a isso. Não tornar essas palavras ocas, né? Então, é isso. Alguém quer fazer uma colocação sobre isso? Tranquilo. Carlos? Não, tranquilo. Homens fortes, amai-vos, homens fracos. Fazei arma de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Não encorajamento que viemos nos dar,
Não é senão para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus vos permite nos manifestamos a vós. Mas que se quisesse, não teria necessidade, senão a ajuda de Deus e da própria vontade. Manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é uma virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem elas, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer se desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse expulsar esse sentimento de todo divino, qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouço falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio naquela que comecei, uma das que deve mais contribuir para o alívio de vosso semelhante. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão, continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no seu piedoso divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda alegria que proporciona essa essência de devotamento e de sacrifício. É uma grande felicidade para mim ver quanto o seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra da propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Que assim seja. Antes de encerrar, porque eu achei muito linda essas palavras de São Vicente, onde ele resume tudo, né? A caridade, a fé, o amor, a união. E quando eu penso em tudo isso, lembro das pessoas que passaram pela história, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, né? E penso o quanto de legado essas pessoas deixaram de bondade e caridade no mundo. E muitos anônimos que a gente não conhece os nomes, mas... E eu deixei aqui um trecho para mim ler, com a permissão de vocês, para resumir tudo isso. É de Mahatma Gandhi, tá? Se eu pudesse deixar um presente a você, deixaria o acesso, o sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E quando tudo isso faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Gandhi. Obrigada.
Eu só queria fazer uma observação. É uma coisa interessante, né? Você já Você deve... pode aumentar um pouquinho? Está no máximo aqui, Marli. Não tem nem como aumentar mais. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Peraí. Melhorou. Era eu, viu? Desculpem. Está no máximo. Obrigada. Então, como eu dizia, a gente vê com muita frequência, né? Se falar sobre a caridade, né, espalhado pelo Evangelho, pelo livro, a caridade, o autoconhecimento e o conhecimento. Não sei se vocês percebem, a gente ouve, a gente lê isso com frequência. Porque a gente já falou sobre isso, esses são os 3 pilares, né, para o novo mundo. O autoconhecimento, o conhecimento e a caridade, a prática da caridade. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. E como vocês falaram muito bem, né, só para reforçar, a caridade ela não pede retorno, né? Ela é feita sem que se desejar o retorno. Você faz porque é o certo a fazer, simplesmente por causa disso. Dividir com aqueles que estão ao seu redor, aquele que tem mais, é a coisa certa a fazer. Pelo bem de todos. Também, claro, frequência, que aquele... Tudo bem, o dinheiro que a gente consegue ganhar, guardar, né, com trabalho suado, honesto, sem dúvida que isso é de grande mérito. Mas a gente precisa lembrar que esse dinheiro ele pode ser utilizado para, pelo menos, ajudar um pouco, né, aqueles que estão ao nosso redor e não são tão felizes quanto nós com relação a esse item. Né? É só isso que eu queria reforçar. Tá bem claro, né, a lição. Carlos, agora é você, né? Oi, sou eu. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Estou senhor. sim, Carlos. O problema era eu. Desculpe. Não, tranquilo. Então, você está ouvindo agora melhor. Então, vamos lá. Nós vamos para a pergunta número 396. Esquecimento do passado é o item que nós estamos tratando, né? E nós vamos encerrar hoje. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como uma imagem fugitiva de um sonho em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? A resposta é: algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Às vezes, a nossa busca desenfreada para saber o que foi o nosso passado pode fazer com que a gente crie muitas situações e depois julga que aquilo seja real. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter. Se fosse necessário que soubéssemos das nossas encarnações enquanto espíritos encarnados, nós teríamos acesso mais fácil. Não era com essa, não dificuldade, mas com essa, dessa forma que não pode. Só uma janela que aparece, só uma observação depois. Se assim é porque nós precisamos entender que é dessa forma. Sem a gente ficar buscando desenfreadamente, eu quero saber o que eu fui no passado, se o que eu tenho hoje é o suficiente, se eu estou com as pessoas certas. Você quer saber? Olha ao teu redor. Está com a sua esposa, você está com o seu esposo, você está com os seus filhos. Como é que é esse relacionamento? Se ele é difícil, eles vieram para poder te ajudar no sentido de ter mais paciência, ter mais tolerância. Se são pessoas afins, ótimo. São espíritos que são seus desde outra hora. Se você tem uma vida difícil financeiramente, será que você não fez mau uso no passado? Mas se eu lembrasse disso, eu ficava mais confortável. Será? Ou ia ficar revoltado? Não, a gente não sabe. Essa busca não precisa ser assim tão louca. Deixa acontecer naturalmente.
Continua trabalhando. Como foi lido pela Marli, vamos fazendo caridade, vamos ajudando aqueles que precisam, e nós vamos ainda nos reencontrar nisso tudo. Pode ser que um desses que eu estou ajudando hoje, eu tenha prejudicado no passado. Então, eu estou ajudando. Não, eu não preciso ficar sabendo disso. Não tem essa necessidade. A necessidade é saber o que é bom e o que é mal. E saber que só fazendo o bem é que nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Certinho, pessoal? 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim. À medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam nos mundos de uma ordem superior. Bingo! Melhor. Mas eu não vou precisar lembrar de quando eu era mal. Essa é a questão. Se o espírito superior lembra, ele lembra do quê? Ele precisa ficar lembrando, nossa, mas eu fiz tanto mal em 10 encarnações atrás, agora eu estou melhor. Eu vou me lembrar que há 50 atrás não tem necessidade. Ele vai ter a lembrança, mas ele vai lembrar das coisas que valem a pena lembrar. Não, nós não precisamos lembrar de todas as nossas reencarnações. Tem que ter necessidade disso. Não é... Já imaginou se a gente tem 500 reencarnações, lembrar da primeira? Nossa, como a gente era bem atrasado mesmo, né? Mas era mesmo, era o começo de tudo. Então, não tem essa necessidade. O espírito superior, ele vai lembrar. Por quê? O perispírito dele não é essa densidade. O nosso corpo já é denso. O nosso perispírito ainda é por conta de nós estarmos num mundo mais material. À medida que nós vamos evoluindo, se o perispírito já é etéreo, já é uma matéria fina, vai ser mais fina ainda. Vai ser mais etéreo. Então, significa que eu lembro mais. Eu não tenho essa carcaça para me atrapalhar. Mas ali, esse espírito, nós, quanto espíritos superiores, vamos saber fazer bom uso, né? Não vamos ficar, por que está tão ruim para mim? Por que está... Não vamos nos bilindrar mais. O bilindro pertence ao nosso mundo de hoje. 300... Ô, Carlos, só uma colocação. Você diz assim, se a gente, né, lembrasse do que a gente fez no passado, a gente só ia pegar as coisas boas, né? É isso. E aí eu coloco, a gente já faz isso agora? O problema é, se você lembrar que do seu lado, o teu vizinho é um inimigo seu, você estaria fazendo esforço para estar bem com ele? Ou você ia virar as costas e vai embora? Então, é essa a necessidade. Se eu só vou atrás de quem é bom para mim hoje, preciso lembrar disso. Eu preciso entender, a nossa reflexão é o que é que tem gente que eu não me dou bem, o que está acontecendo, por que é que as coisas, seja material, seja espiritual, não estão dando bem para mim. Por quê? A obsessão existe, é clara. Porém, quem abre o campo para ela sou eu. Se eu me mantiver um pensamento elevado, veio um pensamento ruim. Marcelo tem lido algumas vezes o orar e vigiar. Se eu orar e vigiar, eu não vou cair tanto. Aqui é um mundo que tem quedas ainda, mas eu vou me lembrar disso rapidamente e vou sair. Então, é porque o meu inimigo não veio tirar satisfação comigo hoje. Se eu soubesse disso, ele não viria, porque eu ia fazer diferente. O que é fazer diferente? Pensamento positivo, não cair nas tentações de ficar xingando, brigando. E não é fácil, gente. Não é fácil. A gente é ser humano que está encarnado no plano de expiação de provas. Então, ver uma coisa que não bate com o nosso santo, já deixa a gente nervoso. Deixou a gente nervoso, o que acontece? Baixou a vibração. Baixou a vibração, quem nos vê? Quem não nos está enxergando. É espírito mal. Espírito atrasado, imperfeito. Então, é tudo consequência. Nós precisamos ficar.
Eu não preciso lembrar do meu passado para fazer isso. Não é necessário. Claro, nós já falamos sobre regressão. Se for para um tratamento, é claro que é importante isso. À medida que o mundo foi evoluindo, as coisas foram acontecendo. Nós não podemos esquecer de tecnologia hoje. Olha como nós estamos estudando. Há 10 anos atrás nós pensávamos nisso? Não. Tinha que ser físico. Não que não tenha, nós ainda precisamos dos contatos físicos. É importante isso. Mas hoje a gente tem essa facilidade. Nós precisamos usar isso tudo em nosso favor. Senão a gente acaba querendo saber de tudo. E não precisa. 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado. Pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até certo ponto. Mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Aí temos um itemzinho 2 aqui. As pessoas que tanto se interessam por saber o que foram em vidas anteriores devem prestar atenção a esses itens. Pelo estudo de suas tendências atuais, não esquecendo o progresso que devem ter realizado, teriam uma ideia do que foram e do que fizeram. É o que nós estamos falando. Faz uma análise, reflete, você vai saber. Agora, o problema é que nós queremos que alguém venha e dê o veredito. Faz assim, foi essa. Isso é médico, porque vai fazer um diagnóstico e vai te passar. Nós não vamos ter isso. Tanto que, quando a gente reencarna, a gente não escolhe uma prova diretamente. A gente escolhe o quê? O gênero de prova que a gente precisa. Por quê? Ele é mais amplo do que restrito. Certo? 398A. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem ter numa existência faltas não cometidas na precedente? Isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão a consequência da posição que por ele mesmo escolhida. Mas, em geral, essas faltas denunciam antes um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, não recuar. Nós já estudamos isso nas questões sempre alguma coisa, que fala sobre a evolução nossa evolução quanto espírito. Espírito não volta. Então, o que acontece? Se a gente for fazer uma analogia da Terra com planeta que veio aqui mesmo para nós, esqueci o nome dele agora. Capela, obrigado. Capela. Os espíritos de Capela, eles não foram atrasados porque vieram para a Terra. Eles tinham conhecimento intelectual para seguir, mas não tinham conhecimento moral. Então, eles permaneceram num planeta de expiação de provas, que a Terra chegou e eles vieram nos ajudar. À medida que eles nos ajudaram, fizeram a lição de casa, eles seguiram, porque aí tinham conhecimento moral também. Então, então a pessoa de Capela foi atrasada. Não. A Terra subiu e eles permaneceram. Mas não permanecer alto, porque cada um dos espíritos nós aqui temos um grau, não é todo mundo igual. E eles já estavam muito mais avançados na questão de intelectualidade. Então, a partir do momento que eles perceberam que para evoluir precisava da moral, eles fizeram. E aí nos ajudaram, né? Pegaram a Terra para ajudar. Então, não retrocederam, eles permaneceram. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo jóia. Então, vamos para a última. Sem as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior? Muito frequentemente.
pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que um espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Então, agora vamos ao comentário de Kardec. Chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deve submeter-se, para apressar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. Então, tá claro para a gente, né? Eu escolhi, passei na prova, né? O professor Marcelo falou assim, ótimo, segue adiante. Não passou, volta para fazer a matéria. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corpórea. E, no estado de encarnado, delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Então, nós temos o livre-arbítrio. Vamos escolher. A gente escolheu o gênero de prova na hora da reencarnação. Vai ser mecanicamente feito daquele jeito? Não. No livre-arbítrio, eu posso decidir outros caminhos. Melhorar ou não. Pois não, Marli? Desculpe, Carlos, eu fui desligar o microfone e acabei apertando. Tá bom. E a questão do livre-arbítrio é muito interessante. Não sei se vocês já leram alguma coisa, se viram palestras, de Adão Nonato. Adão Nonato foi um psiquiatra, foi psicólogo, e ele já é desencarnado. E ele dizia, e uma vez ele disse isso, eu fiquei matutando, e eu não concordei com ele, mais tarde fui concordar. No primeiro momento, não. Que nós utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Quando a gente utiliza bem o nosso livre-arbítrio, é assim, oração do Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. Então, aí eu não vou mais precisar do meu livre-arbítrio. Eu só uso errado o livre-arbítrio. E aí você fala assim, peraí, como é que eu uso errado? As nossas decisões, quando elas estão certas, eu não estou de acordo com a vontade de Deus? Eu estou de acordo com a vontade de Deus. Então, seja feita a sua vontade. Se eu uso o livre-arbítrio e minha atitude é errada, eu estou contra a vontade de Deus. Então, meu livre-arbítrio está sendo mal utilizado. Então, o dia que eu utilizar sempre o meu livre-arbítrio bem, é de acordo com Deus. Não tem erro. E aí entra no que a Marli falou, de estudar o Evangelho, porque ali eu tenho aquilo que Cristo deixou para a gente. Quando o Marcelo fala para nós que nós somos seres individuais, mas que devemos pensar no coletivo, porque individualmente, me melhorando, melhora o coletivo, se eu colocar em prática. Se eu só fizer o intelectual, eu estou adquirindo como egoísta. Estou enchendo de conhecimento. A gente tem que praticar. Então, o livre-arbítrio, bem utilizado, é aquele que você diz da oração do Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. E aí, então, o que acontecer é a vontade de Deus. Mas não aquele a vontade de Deus do tipo, estou aqui esperando acontecer, e se der certo Deus, se der errado. Não. Eu preciso trabalhar. Então, orar e arar. Ou arar e orar. Certo? Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem, às vezes, uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil, jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Então, não é para a nossa curiosidade. Tem uma necessidade, a espiritualidade vem e nos ajuda. Se não tem,
segue o barco. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente da escolha ulterior do espírito. Não dá para revelar o que vai ser, você tem que caminhar para chegar lá. É caminhando que se faz o caminho. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Por quê? Se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode saber qual o gênero de faltas que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Marcelo, na fala dele, diz autoconhecimento. É exatamente isso. Eu preciso começar a me conhecer. Mas, de fato, não aquele, eu sei que minhas decisões são assim, eu sei como é que... Não, não é isso. É parar, é refletir. É como diz, a Marli sempre gosta de lembrar, da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é do nosso Agostinho. Não do Agostinho Carrara, lá da televisão. Que ele diz, eu toda noite faço uma reflexão do que eu fiz durante o dia. Isso é autoconhecimento. Eu vou procurar saber o que eu fiz de errado, de certo, de bom e de mal. Gente, a gente sabe o que a gente fez de errado durante o dia. A gente sabe se a gente usou uma palavra difícil, dura para outra pessoa. A gente sabe se a gente fingiu que não viu alguém na rua. A gente sabe se fingiu que não ouviu quando alguém falou com a gente. Nós sabemos os nossos erros. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. E não precisa ser de 2 horas, senão a gente fica triste, né? Porque vai falar, nossa, quanta coisa errada. Não, é só começar a fazer bem pouquinho, bem devagarinho mesmo. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem reclamações. Lembrando que resignação não é comodismo. Senão a gente fala assim, não, se você ser resignado, você é uma pessoa que aceita tudo, fica a boca fechada, tudo calado. Não é isso. Isso é comodismo. Eu aceito que eu tenho uma dificuldade, mas o que eu posso fazer para superar essa dificuldade? O que está ao meu alcance para eu sair de onde eu estou? Se não, vai ser fatalismo. Eu não posso sair de onde eu estou. E não é. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige. Assim, este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e avarento pela miséria. Aquele que foi duro para os outros pelos tratamentos duros que sofrerá. O tirano pela escravidão. O mau filho pela ingratidão dos filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado e assim por diante. Então, a gente falou um pouco mais atrás, para a gente fazer essa reflexão do que está acontecendo na nossa vida. Tá. E aqui ele coloca alguns exemplos. Certinho, pessoal? Beleza. Tomar uma aguinha que eu falei bastante. Ficou claro? Claríssimo. Claríssimo. Obrigada. Eu até agradeço. Quando a gente fala, a gente tem que primeiro estudar, né? Então, quem viu... Não. Gratidão mesmo. Ficou bem esclarecido. Bom, agora são as vibrações, né? Isso.
Então, vamos lá. Então, vamos, neste momento, para encerrarmos os estudos da noite, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos poder contar com os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis e vamos pedir que ele esteja no lar de cada um de nós para podermos pegar essas vibrações de amor e paz e transportar para todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Um planeta que tanto está precisando de vibrações, que nós possamos emanar muito amor. Vamos pedir pelo nosso Brasil e por Portugal. Aqui pelo nosso Brasil, vamos pedir pelo Rio Grande do Sul, pelo sul do país, por tudo que está sendo passado, porque eles estão passando neste momento, que as nossas vibrações possam chegar no lar de cada um desses irmãos, aqueles, muito, que já não têm mais lar, que se encontram embaixo da água. Vamos pedir por todos eles que tiveram as grandes perdas materiais. Vamos pedir por aquelas famílias e por aqueles irmãos que tiveram que devolver seu ente querido através da morte, que eles também possam ser amparados. Os irmãos que desencarnaram durante tudo que está acontecendo nessas cheias, que eles também possam, Pai, neste momento, ser socorridos pela espiritualidade amiga, que eles possam entender o que está acontecendo. E vamos pedir agora, Pai, por todos os hospitais, por todos os irmãos que se encontram no leito de hospital, de todo mundo, que as vibrações possam percorrer todos os hospitais, irmãos que se encontram em UTIs, seus familiares que sempre estão ao lado desses irmãos, que eles possam ter força para continuar lutando pela vida. Vamos também pedir por todos os irmãos que se estão em asilos, abrigos de idosos, irmãos que neste momento, velhinhos, que estão se sentindo desamparados pela família, que eles possam ser abraçados pelas nossas vibrações de amor, possam entender o momento que estão vivendo. E vamos pedir por um outro lado, pelas crianças que estão em orfanatos, creches, que elas também, sabemos que o espírito não tem idade, mas essas crianças em corpos, espíritos em corpos tão pequenos, que eles também possam ser abraçados, possam ser amparados e possam entender o momento que estão vivendo. Vamos pedir por todos os irmãos que estão em presídios, cadeias, irmãos que cometeram erros nesta encarnação, mas que estão neste momento, através das leis humanas, estão passando e estão pagando por isso que estão vivendo, que fizeram. Que eles também possam, Pai, ser amparados, que eles possam ser, neste momento, acariciados pelas nossas vibrações.
Vamos pedir por trabalhadores dos hospitais, dos presídios, das creches, dos abrigos de idosos. Todos eles possam ter força e ânimo para todos os dias chegarem a este local de trabalho com muito amor no coração. E vamos pedir por todos os irmãos que neste momento não têm um local para morar. São moradores de rua, que não têm um lar para poder retornar, que não têm o alimento para poder saciar a fome da família neste momento. Que todos também possam receber essas vibrações de amor e paz. Vamos pedir por aqueles irmãos doentes do câncer, que eles consigam ter força para poder lutar pela vida e para poder sarar dessa doença. Vamos pedir por aqueles amigos e irmãos viciados, qualquer tipo de vício. Sabemos que são irmãos doentes do espírito, da alma, que eles também possam ser amparados neste momento, que eles possam ser abraçados e possam ser acariciados. Vamos pedir por todos os irmãos que neste momento se encontram em depressão, irmãos que neste momento estão pensando em suicídio, que eles possam receber as nossas orações de amor e de paz. E vamos pedir por aqueles irmãos que desencarnaram, vítimas de um suicídio. Aqueles irmãos que não conseguiram levar adiante esta encarnação, a prova que pediram. Que eles, lá no mundo espiritual, possam, Pai, neste momento, ser abraçados pelos amigos espirituais e socorristas. Vamos pedir também por todos os irmãos que têm o nome na nossa lista. Que o lar de cada um desses irmãos possam ser visitados, possam ser amparados, possam ser derramado bálsamo. Os amigos espirituais sabem da necessidade de cada um desses irmãos e que neste momento possam ser tocados com bálsamos salutares para aliviar as dores desses irmãos. E vamos pedir pelos irmãos que já desencarnaram da lista, que eles possam também ser visitados na espiritualidade amiga. Se algum desses irmãos que estão na nossa lista não foram socorridos, que eles possam, neste momento, ser visitados pelos amigos socorristas e ser amparados. E pedir por irmãos que desencarnaram esses dias, que ainda não têm o nome na nossa lista, mas que em breve vão entrar. Maria de Lourdes Escapim de Zeró, Márcia Haddad e Fabiano Aparecido dos Santos. Que eles possam ser amparados, Pai, segundo a necessidade de cada um desses irmãos. E neste momento vamos pedir a fluidificação da nossa água. Quem tiver água ao lado, que os amigos espirituais possam fluidificar. E ainda, neste momento de vibração, vamos pedir por todos nós que formamos o grupo Francisco de Assis. Nós que estamos aqui reunidos, nossos familiares e aqueles irmãos que
por algum motivo, não conseguiram hoje participar da reunião, mas que também formam o nosso grupo e estão sempre conosco em pensamento. Que os amigos espirituais visitam o lar de cada um desses irmãos. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos reunidos. Que assim seja. Agradecemos a espiritualidade aqui presente, agradecemos também aos nossos guias espirituais, agradecemos ao grupo Francisco de Assis e agradecemos também a cada um de nós presentes aqui. Pedimos a proteção para durante a próxima semana, que tenhamos paz e que caridade sempre esteja em nosso coração, segundo o que nós aprendemos aqui esta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Amém. Bem, E agora, boa noite a todos. boa noite. Amém. Boa noite, Conceição. Deus abençoe. Amém. Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem. graças a Deus. E você? Também, tá tudo bem, obrigada. Tá ótimo. Então, tá bom. Nós agora estamos só aguardando a cirurgia do Marcelo. Que E aí? vai acontecer dia 20, se Deus quiser. 22. 22. Vai acontecer se Deus quiser. Amanhã, oi, Amanhã tem a palestra, né? 18 horas, eu estou inclinado a fazer uma reunião como esta aqui. Não pelo YouTube, tá, gente? Eu vou tentei resolver aquele problema, acabei não olhando, então provavelmente não. Eu vou mandar o link para vocês amanhã. Certo. Vai ser uma reunião como o Google Meet, tá? Tá. Ok. Eu acho que É melhor, Marcelo. Aquele lá eu apanho muito. eu vou poder usar algumas ferramentas que eu quero mostrar para vocês, ok? Obrigada. Ok, então Bom, é isso aí. eu não vi a dona Clara hoje. Hoje é mais difícil. Com o Núcio da gente, se escapar ali, você não vê nada mais. Ele apaga tudo. Ah, tá. Então fala para ela, Carlos, que eu mandei, deixei um abraço e um beijo para ela, tá? Um abraço, um Um beijo da Marli abra- um pra você. abraço e um beijo da Marli, para todos eles. Você. Ô, gente, obrigada por tudo, gratidão sempre, uma boa noite. E até amanhã, né? E até amanhã. Atenção, bem apertado. Tchau. Tchau, tchau. Abraço.